Estamos chegando para mais um episódio do Aventurando. Um episódio que eu confesso, estou feliz demais de ter conseguido gravar e marcar logo no comecinho aqui da nossa volta, da nossa jornada do Aventurando, que é para falar sobre simplesmente o maior podcast de RPG de todos os tempos, Café com Dungeon, com meu amigo Rafael Balbi. E aí, Balberson, tranquilo? Olha só que prazer estar aqui, cara. Uma notícia excelente, saber que agora Perdidos no Play tá atacando de podcast. Um canal tão querido. Cara, uma honra estar falando aqui contigo, cara, dividindo o espaço mais uma vez. Obrigado aí por falar do café, com essa percepção aí de valor dele. Isso pra mim é um orgulho, cara, e valeu pelas palavras, mas assim, realmente é emocionante olhar agora um tempo depois de ter terminado no episódio 1000 e ver a galera falando bem, né, do trabalho. No fim das contas é um reconhecimento legal. Porque, cara, assim, não tem, assim, fatos são inegáveis, né, assim, é um podcast com 1000 episódios, não tem como você não ter essa percepção de que é uma podcast de RPG, porque, cara, você chegou num ponto, então, quando a gente entrar mesmo no tema do programa, então a gente vai falar que o programa era num ritmo diário, era uma produção de conteúdo frenética, assim, coisa que dificilmente a gente vai ver no nosso meio, até porque talvez um tema que a gente fale, é um meio de difícil monetização, né, um nicho de difícil monetização, e um produto de difícil monetização. Então, acho que pra gente partir aí de um princípio, eu vou te perguntar, Balbi, quando é que veio a ideia de começar o podcast do Café com Dungeon? Porque eu lembro que você estava escrevendo em sites, né? Você tinha participação. Acho que você começou que a galera começou a ver teu trabalho lá no Ponto de Experiências com o Diogo Nogueira, né? Depois você veio pra cá, ficou muito tempo com a gente aqui, teu época absurda, irada. E aí você começa o Café com Dungeon, que explode. E aí como é que foi pra você essa criação, esse início de falar, putz, tá aí, eu vou fazer o que eu quero, a mídia que eu quero produzir é o podcast e eu vou fazer esse formato? Foi assim, foi uma coisa bem por acaso, para ser sincero. Você falou aí um pouco da minha história, né, como produtor de conteúdo de RPG. Comecei em blog com o Diogo Nogueira, que é um blog que eu amava. Depois entrei para o PNP, que era um canal que eu amava, e acabei conseguindo produzir junto. E experimentei, tanto escrita de RPG, o RPG Notícias também participei um pouco. Verdade. Enfim, vários canais, vários lugares que eu consegui colaborar. Foram lugares que eu pude escrever, pude fazer live, pude fazer vídeo, pude fazer jogo ao vivo, pude gravar jogo, pude fazer podcast, enfim, eu testei de absolutamente tudo, né? E eu lembro na época do Perdidos no Play que eu cheguei a começar ali a querer expandir um pouco mais, a querer trazer algumas coisas a mais. Então eu comecei a trazer uma campanha de Hexcrawl, que era o Ouro e Glória, né? Sim. Eu fiz no Perdidos no Play. Comecei a estudar algumas coisas assim, começaram a convergir para umas ideias mais claras do que eu tinha sobre RPG, que eu vim desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Quando você começa a produzir conteúdo de RPG, você começa a pensar mais no assunto, começa a ter mais profundidade, contato com outras ideias, então você acaba tendo mais para falar também, né? E acaba que a gente fez o canal Regra da Casa, que na época ainda era em paralelo com Perdidos no Play. Pode crer. E que ele tinha um caráter muito experimental, né? Eu não me cobrava como eu me cobrava no Perdidos no Play, que era uma coisa já de trazer por mais que eu fosse iniciante, a tentar trazer alguma coisa com um formato mais acabado, uma coisa mais bonita, o Regra da Casa era meio que porra louca, assim, né? Sai fazendo. E a gente começou com stream, era um canal de stream voltado para stream de jogo ao vivo, né? Jogo presencial, era uma loucura, mas a gente começou a atacar em vários produtos diferentes, fazia sketch de comédia, enfim. Puta, era muito bom, cara, a parte do boteco era muito maneira. A sketch do escudo do jogador, irmão, a sketch do escudo do jogador foi sensacional, velho. Sim, aquilo ali eu acho que de certa forma teve seu impacto no nicho, né? O RPG ainda era muito nichado, mais do que é hoje, né?
Ele era muito nichado, e no nicho a gente sentiu bastante impacto das inovações do Regra da Casa, né, de linguagem e tudo mais, mas era porra louquice, assim, era muita gente fazendo. O D&D Moleque também, quando vocês fizeram a parte da gravação do presencial, foi um rolê que vocês juntaram no final de semana pra gravar, né, pra fazer a temporada, e era, uma galera também que mandava muito bem, né, tinha o Bacinello, tinha o Stefano, não era? Não, foi o Tertulione. O Tertulione que fazia teve que fazer as zines, né? Puta, mano, era a galera ali muito maneira. O Carlinho Malvadeza tava no projeto também. Malvadeza, sim. Nossa. Malvadeza chegou a participar do Uri Glória, fez algumas lives no PNP com a gente, no Perdidos no Play. Mas o lance é que o Regra era muito experimental, né? Então, nesses experimentos, uma das coisas que a gente resolveu do nada, foi do nada mesmo, falar, vamos fazer um podcast? Eu brinquei, falei, não, só se for diário. Nossa. Aí eu meio que, aí a galera, riu, falei, não, é sério, vamos fazer diário. E eu lembro que eu comecei a fazer o podcast diário, o Ramon participava, o Carlos participava, o Swag participou, né? O Vini, a Carol participou, todo mundo que passou no Regra da Casa participou do podcast no início, e com o tempo o Regra da Casa, como projeto de stream, era muito complicado, muita coisa para fazer, era um rolê muito difícil, era tipo, toda quarta-feira ter que montar o setup inteiro presencial, sabe? Os produtos foram, de certa forma, ali acabando, o projeto do Regra da Casa foi meio que se desfazendo, mas uma coisa que acabou caindo muito na minha mão, né, no meu colo, foi o Café com Dungeon, porque ele era tão de guerrilha, por assim dizer, que eu pegava o microfone, ligava, gravava e metia no ar, né? Tinha o Ramon, às vezes, que editava, o Ramon foi parando com o canal, o Tertulione chegou a editar vários episódios também, mas foi parando. Quando eu vi, tava basicamente eu fazendo o podcast, editando o podcast, dormindo 2 horas por noite e tendo muita dificuldade de fazer o podcast acontecer, mas o conteúdo eu sabia que eu tinha, né? Então eu continuei fazendo, gravando. E aí, depois de 1 ano gravando bastante podcast, eu acho que ele chegou a se consolidar aí como um podcast que a galera veio a conhecer, né? O Café com Dungeon que ganhou prêmios, que ficou famoso, etc. Porque eu lembro quando, assim, eu, obviamente, nas nossas conversas, né, eu sempre falo que eu consumo muito podcast, sempre consumi muito, foi uma mídia que eu sempre gostei muito como consumidor, e produzi lá no comecinho do PNP, depois a gente largou, veio pra vídeo e tal, e eu tinha essa vontade de voltar, e na época eu ouvia assim, eu falava, caramba, o Balbi tá conseguindo gravar todo dia, e aí grava, consegue editar e bota episódio no ar, e aí é legal porque até o próprio nome casou muito com não sei se a estética do programa, mas com o formato do programa, de ser aquele programa pra gente, falando aqui como consumidor do programa, matinal, porque a gente esperava ele surgir no feed de manhã cedo pra tomar com um cafezinho. E aí, putz, cara, era o nome do programa, Café com Dungeon, a gente tomando um cafezinho, lá na frente entra patrocínio de café, e tu fala, caramba, cara, assim, o formato tá todo fechadinho ali, sacou? Tava entregando uma experiência muito boa pro usuário. E aquilo, cara, a gente se acostumou, e agora, né, ligeiramente órfãos, depois de 1000 episódios, tudo bem que a gente tem aí uma história grande pra ficar reouvindo, mas a gente sente falta, porque é isso, a pessoa que tem um contato com um podcast, com um programa e gosta e tudo mais, ela fica fidelizada, né? Então ela sente falta quando tá sem. E, cara, acho que a minha próxima pergunta agora é até pra eu levar aqui como aprendizado, porque a gente falou, né? Eu tô tocando a parada sem edição, porque eu tô fazendo todos os meus esquemas durante a gravação, de colocar vinheta, música de fundo e gravar, e tem o vídeo e tal, porque se eu fosse parar pra editar esse programa, pra ficar bonitinho, e pô, tu tira os respiros, você tira os és, né? Tira o intervalo de fala pra ficar um programa perfeito, eu não ia lançar nunca. Então eu acho que eu fui pelo caminho do feito do que o perfeito. E acho que é o que vai funcionar pra gente aqui.
Agora, gravar um episódio todo dia e vários você fez sozinho. Como é que é a pegada de você pensava em roteiro, você escrevia pro episódio, ou vinha a ideia na hora, e aí você falava, no episódio de hoje vai ser sobre isso. Você tinha uma lista do que você já queria falar e ia arriscando. Como é que era esse processo da criação dos episódios? Cara, eu tinha um backlog, sim, de ideias que eu botava. O tempo todo eu alimentava, né, esse backlog, o tempo todo. Então, sei lá, tava tomando banho, tinha alguma ideia, anotava aquela ideia, eventualmente transformava em título já, porque ficava mais fácil, mas eventualmente eram anotações, né? Então era importante ter sempre alguma coisa para anotar perto. Então eu fazia demais isso. Gravar acabava sendo uma coisa que eu não tinha roteiro não, cara. Não fazia o mínimo roteiro. Era mais uma questão de sentar e sair falando, né? Sair articulando ali os pensamentos e tal. Raramente eu fazia roteiro, assim, eventualmente tinha, por exemplo, tinha alguém com, sei lá, um cara que vinha trazer um jogo, um projeto mais complexo, alguma coisa assim, eu tentava esboçar uns tópicos, assim, para falar, para não esquecer, né, alguma coisa comercial. Quando você tinha um episódio que tinha um viés mais comercial, era importante tocar em certos pontos, né, então eu perguntava, o que eu toco aqui de assunto, então botava ali. Mas basicamente era sem roteiro, cara. Era assim, eu acho que o podcast conseguiu ter tantos episódios porque eventualmente eu só ligava o microfone e saía falando, né? E esses episódios, eles são muito sozinho, né? Principalmente, são os episódios mais simples, porque você só coloca uma trilha atrás, corta se tiver alguma coisa muito escabrosa, né? Sei lá, de repente caiu o teto, dá pra ouvir tudo no áudio, só corta aquele pedaço, vinhetinha no final, musiquinha pra concluir, acabou, entendeu? Eu tenho que aqui reconhecer muito o esforço do Carlinhos, né? Do Carlinhos Malvadeza, porque todo o esquema de usar o Reaper e como upar, e como mexer, como dar o trim, como fazer o esquema da produção ali, foi ele que achou programas, eu acho que eram ideais naquele momento para fazer isso, facilitou muito, não era um rocket science, não era nenhuma ciência de foguete para fazer, então permitia que esses episódios rápidos saíssem realmente rápidos, sabe? E eu me permitia gravar mais de um por dia, obviamente, fazer gordura, né? Tu tinha sempre uma gaveta ali para caso um dia não desse para gravar, você não perdia uma periodicidade, por exemplo. Sim, esses episódios sozinho, né, em que eu simplesmente ligava o microfone e saía refletindo a respeito de RPG, era um episódio que eu podia gravar 3, 4 juntos, né, em sequência. Então, quando eu tinha algum assunto na cabeça, às vezes até esses episódios eles se sucediam dentro de uma ordem lógica, né? Um assunto que eu queria debater em quatro estágios, por assim dizer, então eu pegava aquele tema, desdobrava em quatro episódios e fazia, né? Então eram episódios fáceis de fazer relativamente, isso ia me dando gordura, mas eventualmente eu até perdi a mão, cara, pra ser sincero. Quando eu olhei, teve uma época que eu olhei e falei, cara, eu tô com 32 episódios de gordura. Nossa! Pô, isso é um sonho de qualquer produtor de conteúdo. Não é, eu aprendi que não é. Sabe por quê? Porque eu botei um programa que tinha um cara fazendo jabá e todo convidado faz o seu jabá, e eu olhei e falei, cara, o jabá do cara venceu. Nossa, pode crer. E aí eu falei com o cara, cara, só, o jabá venceu, você tem alguma outra coisa que eu posso fazer um enxertozinho ali pra atualizar, não sei o que, o cara ficou tranquilo, me passa, põe esse link aqui. Então, assim, é foda, porque excesso também prejudica, sabe? Bem pensado, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso não, mas realmente tem. É porque tava conversando com a galera, você fala, confere depois no meu canal, vai ter a aventura tal na próxima quarta-feira. Aí, a próxima quarta-feira do cara foi mês passado, né? Aí fala, puta. Sim. Puta, fez sentido. Mas, Balberson, o Café com Dungeon, cara, assim, eu sou mega fã de carteirinha. A grande maioria das pessoas que eu conheço que consomem podcast de RPG, obviamente ouviam o Café com Dungeon. E uma coisa que ele ficou famoso, e eu acho que muito daquela personalidade do programa que você trouxe pra ele, né, que é a sua, veio da discussão do RPG como formato, como mídia, como atividade lúdica. E pra mim,
eu confesso que eu venho da galera do RPG é um jogo, é o meu hobby e tudo mais. Mas basicamente, como a gente fez um podcast recente que saiu com o Fabrício do Aftermath falando sobre board games, como a galera jogava os board games na década de 90, também 80, que era tipo um jogo de tabuleiro. Era o jogo, senta aí, vamos jogar. Ninguém pensava na mecânica que aquele jogo tinha, na proposta que aquele jogo queria despertar em quem estivesse jogando e tudo mais. E você trouxe várias reflexões pro RPG que eu nunca tinha ouvido. E que, cara, pra mim ficaram famosos termos que pra mim são termos do Balbi. Textura, atividade ludo, dissonante. Cara, os termos que, puta, eu acho foda. E eu curtia pra caralho ouvir aquilo ali, porque entrava pra mim numa pegada de falar, caramba, velho. Eu me via como cara que tinha um carro, gostava de dirigir o carro, mas não sabia nada do que tava rolando embaixo do capô. E aí você abriu o capô do RPG e tava me mostrando ali a rebimboca da parafuseta, e eu tava vendo, caramba, é mesmo, tem esses negócios. De onde veio essa pira? E aí, como é que foi pra você isso? Ver, né? Você também vendo o cara dos termos do RPG, da discussão do RPG como formato e tudo mais, e criando os seus jargões, porque textura foi seu, textura não tinha de lugar nenhum. Você tirou da onde, Balbi? Cara, eu nunca sei dizer de onde vêm os termos. Eu sei que eu faço muitos paralelos, né? Eu faço paralelo de RPG com design, eu faço paralelo de RPG com direito, são duas faculdades que eu fiz. Eu faço paralelo de RPG com cinema, que é uma mídia que dialoga muito. Então, sei lá, textura, eu sei que é uma coisa que eu uso muito em design, em desenho, ilustração, então acaba que eu pego emprestado algumas coisas assim. Mas tem outros termos que não, que eu falo, que muita gente acha que eu que inventei e que não foi, né? Obviamente, mecânica dinâmica são termos de game design, né? Sei lá, granularidade, não fui eu que inventei granularidade. É um clássico do café. Mas não fui eu que inventei, né, cara? Mas assim, existem muitos termos que não se assim, eu acho que não se discute RPG com muita profundidade de forma geral, sabe? Como você falou, isso é uma coisa que, sei lá, eu mesmo olhava o nível da discussão do RPG para muitos assuntos, eu falava, cara, dá pra ir mais fundo, sabe? Dá pra gente tentar se meter aí. E pra mim era um processo de descoberta também, né? Tem esse papo dos discussões cíclicas do RPG e todo mundo já tá de saco cheio, e eu nunca tive saco cheio disso. Quer dizer, até tive sim, principalmente quando a pessoa já discutiu comigo, depois voltava a discutir de novo, zerado, né? Como se não tivesse discutido antes, eu ficava meio puto. Mas a discussão cíclica normalmente ela acontece porque o tema é quente, o tema é importante, dá para aprofundar, e as pessoas trazem novas opiniões, novas lentes sobre os assuntos. Então o RPG ele precisa ser discutido com mais e mais e mais. A gente, obviamente, tem uma teoria de game design hoje em dia que é muito pautada pelo videogame, né? Uhum. O videogame é um tipo de jogo, assim, é um jogo especial, né? Um tipo de jogo especial, é um jogo eletrônico e tudo mais, e que ele passou por um momento de autonomia dentro da teoria do game design, né? Por mais que a gente fale, mas o jogo de videogame é mais um jogo, o RPG é mais um jogo, o Magic the Gathering é mais um jogo. Sim, todos são jogos. Mas jogos são um tipo de coisa no mundo que é difícil você categorizar, porque tem muitos jogos diferentes, cada um com diferenças que às vezes parece outro bicho. Uhum. Né? Você olha o RPG, ele é uma coisa, às vezes card game é outro bicho completamente diferente, xadrez é de outra natureza. Então, são todos jogos? São, mas a gente precisa de certa autonomia no pensamento de cada tipo de jogo, né? O xadrez, se você for na internet procurar livros sobre xadrez, você vai ver que tem 1 milhão de toneladas de livros sobre xadrez, né? Game design de videogame, porque o videogame virou um filão de mercado muito importante, a teoria começou a ganhar muito corpo, né? E o RPG também precisa de autonomia em pensamento de game design, né? Por mais que a gente fale, o RPG ele não precisa ser esse poço de profundidade que a gente costuma ver nos nossos jogos, né? Você pode fazer um RPG que dura 1 hora a sessão, com uma experiência bem superficial ali e tal. Você também, o RPG ele tem uma particularidade que eu acho que é difícil você ver um jogo
de qualquer natureza que possa se estender por 20 anos. Sim. Né? E não é que você tá jogando ele... eu jogo hora há 20 anos. Não você não tá rejogando, né? Exatamente. Você joga aquele mesmo jogo, aquela mesma ficção, aquele world building, né? Aquela construção de ficção ela tá acontecendo há 20 anos na mesa do sujeito. Isso é possível de acontecer. Então o RPG tem certas particularidades, né? Que permitem uma profundidade muito grande na discussão também. Entendeu? Então eu vejo que o café ele veio muito de uma curiosidade minha de mergulhar um pouco no RPG, de entender o que ele tem em comum com os outros jogos, mas também de entender pontos que ele precisa de autonomia, né? E eu não digo nem autonomia somente em relação a jogos, mas eu digo em relação à teoria de mídia. Ou, por exemplo, o RPG ele puxa muita coisa da literatura, do cinema, do teatro. Mas quando a gente se apropria de certas coisas dessas áreas, quando vira RPG, aquilo passa a ter passa a ter uma outra característica, a gente usa de outra forma. Então eu acho que o RPG tem coisas que são particulares do RPG e que a gente precisa. A gente ainda vai ter um momento que no futuro talvez o RPG vá ter autonomia de pensamento dentro do game design, eu acho. Porque assim, eu vejo muito, e aí fazendo essa análise de olhar pro passado agora, cara, pra mim o Café com Dungeon tava ali vindo de facão desbravando uma mata fechada, porque era a época que, pelo menos assim, em mídia de podcast, em vídeos e tudo mais, eu não lembro de ver a galera fazendo essas discussões. Eu lembro, por exemplo, que lá no comecinho a galera quiser falar, não, mas o podcast tá muito academicista pra RPG e tudo mais. Eu falava, pô, mas como assim, bicho? Não dá pra você querer destrinchar o que tem ali por trás do jogo. E hoje em dia tem uma galera já fazendo isso. A galera do Critical Skills, né? Que é a galera com formação de psicologia, de levar o RPG às vezes pro mercado, trabalhar o RPG em certas dinâmicas e tal. Hoje em dia tem algumas pessoas já com esse tipo de pensamento. Tem produtor de conteúdo gringo, se não me engano, acho que é um casal que faz, que eles são 2 psicólogos, e aí eles falam sobre toda essa parte da psicologia dentro do RPG. Cara, são discussões que eu acho maneiríssimas que elas aconteçam, ainda que pra você que tá ouvindo, você só queira jogar aquele RPGzinho de final de semana. Sabe qual é? Assim, você não precisa entrar pra debater como um pensador e querer olhar aí todas as nuances, né, de mecânica, de onde veio, por que veio, como fazer pra melhorar e ter maximizar experiências e tudo mais. Não, você pode ser o cara só que quer se reunir com teus amigos de final de semana, mas ainda assim esse conteúdo vai ser interessante pra você. E você falou uma coisa aí que eu acho legal de grifar, né? Você falou de academia, né? Eu não sou acadêmico, não, comecei a fazer faculdade de game design, mas não sou acadêmico, não tenho qualquer pretensão acadêmica com café, nunca tive, né? E você falou de gente aí que realmente é acadêmica. A galera do Critical Skills, eles são acadêmicos, eles estudam, eles são da área de saúde mental, eles estudam isso, né? Então é um projeto acadêmico. O café nunca foi um negócio acadêmico. E tem uma coisa que eu acho interessante sobre isso, que é o seguinte: eu acho que existiu na comunidade do RPG nacional momentos em que se discutiu com profundidade RPG. A gente pode falar aí da comunidade RPG indie no Facebook. Nos blogs elas aconteciam umas profundidade maneira. Exatamente. Fórum tinha muita discussão maneira. Você tinha. Mas existe um problema quando eu entrei, e aí tô abrindo o coração, né? Quando eu entrei nesses lugares, nesses espaços, até na gringa também. E, por exemplo, na Forge, né? Apesar da Forge ter acabado, quando eu entrei já tinha acabado o fórum, mas nos espaços brasileiros você entra e tem tem um papo que é mais ou menos assim, cara, lê aí a 25 toneladas de material que a gente já fez, as conclusões que a gente chegou, e depois você vem conversar com a gente. E isso pra mim, cara, assim, se você tá falando de academia, aí a gente empilha conhecimento, a gente faz um estudo, a gente pega ali. Agora, quando a gente tá numa discussão que não é acadêmica, né, e a gente pode aprofundar de certa forma, a gente tá trabalhando muito com visões diferentes, lentes diferentes, opiniões diferentes, contextos diferentes, que não necessariamente estão se empilhando ali num processo de conhecimento
linear, lógico e tudo mais, sabe? A gente tá debatendo coisas, a gente tá num foro de discussão geral, por assim dizer. E essa atitude sempre foi ruim para mim, né? Sempre foi uma atitude que me afastou desses espaços. Eu sinto que no café eu abri muito espaço. Demais, velho. Pra gente que não concordava comigo, com gente que tinha opiniões diversas. E eu posso dizer que eu aprendi muito, apesar de ter muitas ideias formadas na minha cabeça, eu aprendi muito com gente que trazia opiniões diversas. Entendeu? Tinha muita gente que mandava, que me conhecia melhor, mandava mensagem pra mim: pô, esse episódio você devia estar se roendo por dentro, hein, Baldo? Aí eu falei: pô, cara, tava, mas assim, é importante que pessoas que tenham vozes diferentes da minha apareçam ali, entendeu? Eu tenho uma ótica minha, tenho uma lente toda minha, tenho, né? Cunhei alguns termos, de fato cunhei. Eu tive que gerar certo jargão para poder discutir certas coisas. Pra poder chegar na reflexão que você queria. De fato, você precisa de certas coisas porque de fato não tem, então você pega emprestado, você mexe, mas eu acho que ampliar a discussão no espaço entre as pessoas que estão ali acaba permitindo que você faça mergulhos, né? Não somente um mergulho, né? Não somente aquela visão daquelas pessoas ali que criaram o seu entendimento, mas não, de criar entendimentos a respeito de RPG. E é muito tenso, porque assim, uma coisa que eu ficava até meio, no início eu ficava meio mexido sentimentalmente, assim, meio desestimulado em continuar gravando, que é porque às vezes eu trazia uma discussão que para mim era nova, e aí vinha na comunidade pessoas diretamente ou indiretamente falando: de novo tal discussão, já está sepultada há 20 anos. Eu falo: jura? Mas não parece tão... E aí eu trazia algum ponto que as pessoas não sabiam responder. Eu falo: então por que está sepultada há 20 anos? Cara, isso, né? Para mim sempre foi uma parada meio doideira na minha visão. Porque, vamos lá, o RPG surge em 1974, lá o Gygax, Paraná, D&D, Arneson, beleza. No Brasil, ele vai chegar ali no finalzinho da década de 80, pra valer mesmo no começo de 90. Ele tá nos anos 2020. Então a gente nem tem tanto tempo assim pra você encerrar uma discussão, um estudo e fechar um tema, quanto a gente tem pessoas entrando ao longo do tempo nesse agora mesmo, assim, a gente discute a influência das streams e tudo mais. Você vê grandes produtoras de conteúdos. Cellbit está produzindo RPG para tantas pessoas. Calango tá com mesa gigante pra uma galera que vê hoje em dia o RPG, para uma galera que assiste lá, ele é majoritariamente um produto de entretenimento pra ser consumido. Ele não é nem um jogo pra essa galera, tá ligado? Ele é um jogo pra quem tá lá jogando. Muita gente que tá ali gosta do RPG de mesa pra consumir e ver a história acontecendo. A galera nem vai entrar pra jogar. Então, cara, imagina um cara que entra por essa porta aí de entrada e o cara se apaixona pelo jogo, ele quer, como você falou, né, dar mergulhos mais fundos no que ele agora tá descobrindo como hobby. E aí, pro cara, ele tá vendo uma novidade, um assunto novo, e quando ele vai discutir isso, ele procura a comunidade, o retorno que ele recebe porra, irmão, isso aí a gente já falou há 15 anos atrás, nem vem puxar assunto sobre isso. Sacou? É uma parada que é complicada. Assim, não dá pra gente pensar que porque a gente, eu jogo há 30 anos, grande bobeira, grande porcaria tu jogar há 30 anos, não quer dizer nada, e não vai encerrar um tema a galera toda que tá chegando aí. E jogar há 30 anos, assim, tem suas qualidades. O cara que joga há 30 anos provavelmente ele experimentou muita coisa. Se não experimentou, podia perder a oportunidade de experimentar. Tem mas muito o fato que tem horas de voo. Tá preso, né? Tem horas de voo. É brabo, porque esse cara vai trazer visões, a pessoa que é nova vai trazer outras visões frescas a respeito daquilo. O cara que tem 30 anos, às vezes, também, ele cresceu e se desenvolveu como RPGista num outro paradigma que pra gente nova também precisa ouvir. Por mais que aquele cara seja tacanho, às vezes, é importante, cara, de certa forma, né? E eu vejo que você falou, o RPG é novo, é muito novo, né? O cinema, ele tinha, sei lá, quando entrou, ele devia ter 50 anos quando entrou o cinema falado, né? São revoluções que essas mídias, essas coisas passam, né? O RPG também pode ser encarado como uma mídia, e ainda tem muitas revoluções para acontecer, né? E não só isso, né? Isso é uma coisa, é uma pauta constante, foi uma pauta constante no café e vai ser no futuro. Que é, por exemplo, eu morro de amores pro RPG old school.
E uma das coisas que me encanta no RPG Old School é de entender que há caminhos que apareceram na gênese do hobby que simplesmente foram abandonados. E se você muitas vezes vai discutir possibilidades a respeito de caminhos que foram abandonados, as pessoas automaticamente... Isso é muito sério na comunidade. Há um preconceito generalizado com qualquer coisa que seja antiga, né? O AD&D, não quero nem ouvir falar desse sistema velho, ideias velhas. Cara, assim, beleza, tem certos problemas, tudo tem, cara. Os jogos modernos também têm seus problemas. Então, agora, é doido você se negar a olhar, você se negar a dialogar, você não quer nem ouvir o que o cara que joga aquilo tem a dizer. E, cara, você tá perdendo muita coisa interessante aí também. E eu posso dizer com segurança que o Café com Dungeon trouxe desde o cara que joga story game minimalista, com, sei lá, que é um jogo de 1 hora e termina todo mundo chorando, pro cara, desde esse cara até o cara que jogou D&D, sei lá, D&D original e pô, tem suas ideias pré-concebidas sobre o jogo. Enfim, isso é muito legal porque traz paradigmas diferentes para as pessoas decidirem, sabe? Então eu tenho orgulho de ter chamado um espectro tão grande de pessoas. Pessoas do LARP e de jogos paralelos e tudo mais, que eu acho que acabou contribuindo bastante com a discussão na comunidade, né? Como eu falei, assim, pra mim, muita coisa eu aprendi lá. Como você falou, galera do LARP, assim. Eu sabia que existia LARP, mas nunca tinha parado pra ouvir alguém que tava no meio, que produzia os jogos e tal. Fui ter esse contato e ouvir essa galera no Café com Dungeon. Isso é uma parada, assim, que pra mim era sensacional do programa. E como você falou, tem uma galera que às vezes, cara, cristaliza um conceito de coisas que ela não teve o menor contato. Você falou do GURPS. Eu lembro que vem a tal da piadinha, né? O GURPS tem a regra de cavar buraco. Cara, pra uma galera que não sabe, nunca viu um livro do GURPS, não sabe mais ouvir essa piadinha. Aí o cara fala, não, o GURPS é ruim porque tem regra pra cavar buraco. E eu lembro dos meus anos de jogatina, nunca usei uma regra pra cavar um buraco e se amarrava no que o GURPS fazia. E assim, mesmo que você vá ler o jogo e não vá gostar, beleza, mas cara, dá uma lida, ouve alguém que jogou, qual que era o impacto que tinha, como é que era o jogo, por que jogava, o que gostava, assim, saca? Você realmente ter outras visões. Isso o Café, cara, foi com certeza um lugar que ao longo de 1000 episódios, né, trazendo tanta gente, passou por tantos temas, cara. Isso foi, assim, uma parada disruptiva pra gente como produção de conteúdo, assim. Eu lembro que na época do PNP, né, a gente ficou a maior parte do tempo aí produzindo vídeos e streams e tudo mais. A gente tinha um formato de trazer, né, o actual play, as mesas de RPGs que a gente jogava no canal e tal, que é um conteúdo que eu ainda gosto de fazer, consumo muito menos que podcast, mas consumo. Eu me divertia fazendo, pra mim é uma coisa que precisa acontecer para produzir conteúdo, já que isso aqui não é algo profissional, do que eu digo profissional no sentido de aqui eu tiro meu sustento, eu tenho que sentar aqui para trabalhar. Não, eu tenho que estar curtindo o que eu tô fazendo. Mas você não conseguia diversificar o ponto. A diversificação era você experimentar um outro sistema, trazer uma outra galera para jogar, mas não dava, como você falou, tipo, no Café, um programa diário que dá para você botar vários temas ali, trazer vários convidados e trazer e ampliar esse leque da discussão do que era o RPG. Isso é uma parada muito maneira que o Café tinha, e ele acaba furando aí umas barreiras, né? Por exemplo, todo mundo fala, pô, mas no RPG, quem produz conteúdo de RPG tem muita dificuldade de pensar em monetização. Como você monetiza um produto seu, você vai fazer o quê? Você vai, procurar uma editora para fazer uma parceria, para falar do jogo dela e tudo mais. E o Café, eu lembro que foi um dos primeiros a dar uma furada nesse
formato, de um modelo de monetização, que aí a gente conversou assim, pra mim, casava perfeitamente. O café era o Café com Dungeon todo dia de manhã, e vocês conseguiram patrocínio de café pro programa. Aí, cara, isso veio de forma orgânica, isso foi você pensando como produto de formato, falar, cara, tá aí, eu consigo fazer um pacote fechado aqui de identidade de produto. Como é que você foi chegando aí no formatão que o Café com Dungeon tinha quando ele já tinha se consolidado? Cara, monetizar foi uma coisa muito importante, né? Eu, de fato, eu tava morrendo, assim, morrendo real. Fazer sozinho, tá maluco. Eu tava dormindo muito pouco, tava dormindo, às vezes rendia muito mal no trabalho, chegava, sei lá, tava muito gordo, né, pedindo comida do iFood, né, dormindo quase nada, saindo do trabalho, eu ficava às vezes editando no trabalho, saía lá de madrugada, chegava cedinho de manhã, um farrapo, isso é muito, muito mal à saúde, né? Isso deve ter me custado aí uns 5 anos de vida aí. No futuro vão me cobrar. Mas eu cheguei à conclusão que eu falei, cara, olha só, eu preciso de fato retomar um pouco da minha vida aqui, do meu tempo. Então, para isso, eu preciso monetizar, né? Eu preciso realmente monetizar o Café com Dungeon. O meu objetivo era reinvestir, em primeiro lugar. E de fato foi o que aconteceu. O tempo todo eu reinvesti o dinheiro no café, principalmente para edição, né? Não é barato, porque é todo dia que sai. Então, botei na mão do editor, né? Primeiro foi o Vini, que trabalhava na Lura, depois foi o Tito, que era já um assinante do café. E foi muito legal porque ficou na mão deles. Eu deixei o programa ficou melhor editado, né? A produção ficava mais rápida, eu não precisava tomar tanto tempo meu para fazer isso. Então eu comecei a poder dormir, enfim, adotar um estilo de vida um pouco mais saudável do que eu tinha antes. E isso me salvou bastante. Essa coisa das parcerias é uma dica que eu dou para todo mundo do meio do RPG, sai do meio do RPG para conseguir parceria. O RPG é todo mundo muito mão fechada, é difícil demais conseguir parceria no meio do RPG. Se é parceria entre canal, é sempre uma parceria da galera meio incomodada com alguma coisa que não sei o que é. Se é parceria com gente de editora, porra, assim, não posso reclamar, as editoras sempre foram legais comigo, mas assim, sempre é um diálogo no pouco, sabe? Um diálogo no pouco, difícil, assim. Exatamente, né? É difícil você chegar naquele diálogo de, não, vamos discutir valores e tal, vamos falar sobre dinheiro, né? Porque Sim. assim, porque o nicho é pequeno e tem dificuldade e tudo mais. A gente entende, empresas pequenas, estamos começando e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas é aquilo. O cara que você precisa para editar o teu programa, ele precisa receber em dinheiro, né? É o trabalho dele. Então, para você fazer qualquer investimento para aumentar uma qualidade de produção ou poder aumentar a sua qualidade de vida, você precisa do dinheiro. Não tem muito para onde correr, né? E assim, eu vejo, por exemplo, da galera que produz conteúdo pro Magic, é muito mais fácil você ter modelos ali de monetização que vão te render dinheiro do que no RPG. É que você falou, cara, de furar a bolha é uma parada que realmente faz total sentido. Se eu não me engano, cara, depois eu fui ver só galera fazer algo nesse sentido, assim, de furar a bolha, assim, de podcast, se não me engano, vou lembrar aqui de cabeça agora, acho que o RP Guacha chegou a fazer uma promoção com a Fanta há um tempo e tudo mais. Eles tinham umas propagandas assim. Eu falei, mano, isso é maneiríssimo. Sacou? Você vê, tipo, uma empresa da Coca-Cola, a Fanta, botando um spot num programa que é de RPG e tudo mais. Isso é uma parada muito legal, né? Mas também, e aí agora o contraponto aqui como produtor de conteúdo, né? É uma coisa que eu acho que a nossa galera da produção também não consegue fazer essa captação. Não tem muito essa ideia de como fazer, como ir buscar, de pensar aí no que oferecer para uma empresa e tal. E, o café no café, pra mim, era aquela sacada, era aquele golpe de mestre, assim, aquela sacada genial. Falei, claro que eu quero comprar café. Eu tô ouvindo o programa do cara, que é o café, eu tô tomando café, tá na hora de manhã, eu estou tomando meu cafezinho com o cara. A dica que ele tá dando, eu quero pegar. Isso foi muito louco, porque eu comecei eu tava na cabeça, seria legal ter esse tipo de parceria, né, esse tipo de coisa, e comecei a experimentar alguns cafés diferentes, inclusive, né,
pedir café especial, esse tipo de coisa, né? E um deles eu gostei muito do logo, do jeito que eles trabalhavam a identidade. E aí eu falei, pô, combina um pouco com o Café com Dungeon, né? E acabei que eu postei uma foto de um dado com um café e o dono da marca olhou e falou: olha só, RPG, quanto tempo que eu não jogo. Eu falei, então é RPGista. E foi um ataque de oportunidade completo, assim. Conheci o André, um cara muito gente boa do Ovelha Negra, e foi uma parceria muito legal de fazer, sacou? E então, assim, a gente pensar sempre em parceria é uma coisa muito legal, independente de ser nicho ou não, mas quando é nicho é um outro tipo de parceria que você tenta, né? Com outras possibilidades e tal. É difícil você conseguir, você falou de uma parceria interessante aí de Coca, né, e tudo mais, mas se você está em nicho é mais difícil conseguir gente que quer falar com uma audiência muito gigantesca. Mas você sendo de nicho, tem lugares que você fala com... Eu não vou dizer autoridade necessariamente, porque eu acho que não foi exatamente o que eu construí com o café, mas você tem uma parceria, um relacionamento muito próximo com as pessoas, e aí o nicho ele tem um índice de conversão muito bom. E se a pessoa, se aquele projeto ou aquele parceiro não está querendo sei lá, falar com milhões de pessoas, o teu podcast, dentro do nicho ali pode servir. O café chegou a ter assim, depois que a gente começou a melhorar e tudo mais, né, principalmente depois da chegada da edição, a gente começou a ter uma visibilidade muito, muito boa, né? O nosso podcast chegava a ter 1.000 ouvidas diárias, assim, era uma coisa muito boa. Por semana a gente acabava tendo, assim, fechando o mês, né, a gente conseguia ter um volume tão grande quanto outros podcasts muito grandes da podosfera. Então a gente olhava ali no ranking do Spotify, constantemente a gente ficava no topo 50, né, do Spotify ali o tempo todo. E às vezes a gente ficava em 20, chegou a ficar em 16, eu acho que foi o melhor. Mas a gente ficou na frente de podcasts que tinham muito investimento, né? Então ali sempre foi um orgulho ver que a gente estava, de certa forma, dentro de um nicho, né? Como eu falo sempre, o Café com Dungeon ele não é acadêmico nem academicista, mas ele usa muito jargão, usa muito termo, ele é para nerd de RPG, não é para o cara que eu curto RPG, não é, eu sou fissurado em RPG, eu vou mergulhar muito na RPG. Essa pessoa se interessa pelo café provavelmente, ou é uma pessoa que potencialmente quer chegar lá. Cara, eu concordo muito contigo, mas vou te falar que na minha visão o café era tão eclético e ele tinha tanto volume de produção que eu acho que até pro cara que era meio o leigo do RPG, o cara que só quer o joguinho de final de semana, ele botava assinava, entrava no agregador, né? Assinava lá o feed do café e ele tinha programa que era pra ele, sacou? Tipo, conheço o jogo tal, vamos apresentar um jogo e tudo mais. E aí ele via, sei lá, os que eram mais viagens, que eu digo de vamos entrar num conceito e pensar no jogo e tal, e falava, opa, peraí, isso aí não é pra mim, beleza. Mas ele tinha ali vários que eram pra ele, sacou? Eu acho que isso, cara, era uma pegada muito maneira do programa, bicho. Sim, mas eu acho que de forma geral, até o cara que engajava dessa forma, é um cara que potencialmente ele seria esse sujeito que ia viciar muito, sabe? Sim. E aí acontece que você, pegando esse perfil, né, dentro do café, mesmo com esse perfil, a gente atingia um volume muito grande de pessoas, o que para mim sempre foi um motivo de orgulho muito bom. Eu costumo dizer que mesmo quem não falava que ouvia café, com certeza ouvia. Com certeza, bicho, com certeza. Não tinha como. E aí você entra entre aspas, né, numa velocidade de cruzeiro, porque você conseguia produzir bastante, você tinha muita ideia, teu formato já estava aí mega estabelecido, você vai produzindo cada vez mais, vai chegando perto da marca dos 1000 episódios. E como é que vem na cabeça a ideia, o pensamento do putz, cara, eu acho que tá na hora de parar. Eu acho que essa parte do projeto aqui pra mim já tá bacana, eu quero fazer outra coisa e vou encerrar esse projeto aqui. Que assim, uma coisa é
pô, não tenho mais público, pô, tô com pouca visualização, não tô mais com saco de fazer, tá chato e tal. Mas, pra mim, eu tava de fora. Na minha visão, era meio que uma saída no auge. Assim, como é que foi pra você? Cara, assim, certamente eu poderia. A sensação naquele momento ali, quando eu tava chegando no 1000, é que eu poderia fazer isso tranquilamente pro resto da minha vida. Igual. Sabe? Mas, por outro lado, eu não queria fazer mais 1000 episódios da mesma coisa. Sabe? De fato, uma coisa que eu nunca me furtei e eu acho que assim, sempre foi marcado pra mim, desde a época do Perdido no Play, do ponto de experiência, qualquer coisa, que eu acho que não faz sentido pra mim, pelo menos, produzir conteúdo se eu não dou minha opinião da coisa, se eu não dou a minha visão, né? Sabe aquela postura que a gente tem em grande parte do meio do RPG, que é o sujeito que fala: Paulo, o que você acha de eu jogar as mágicas no sistema tal? Cara, se eu conheço as mágicas, conheço o sistema tal, se eu disser pro cara, faz o que você achar mais divertido, eu me sinto quase falando, foda-se, não me importa, faz aí qualquer merda, foda-se. Se vira, dá teus pulos. Se vira. E não é isso que eu sempre busquei. Bom, se eu conheço o jogo, eu conheço esse outro jogo que ele fala, eu vou dar minha opinião, que seja, falar, cara, acho que não vai dar bom por causa disso, daquilo, ou vai dar bom por causa disso, tem várias sinergias, tenta, faz... Mas dar opinião sempre foi uma coisa muito importante para mim. E ao longo do tempo, percebendo, criando meu pensamento, né, a respeito disso e tudo mais, eu acabei enveredando para um perfil de falar, eu quero agora propor um pouco. Né? Eu quero sair um pouco desse café que passa 1000 episódios aí, trazendo gente pra caramba, trazendo várias opiniões diversas, inclusive a minha, mas flanando com vários assuntos. E agora eu comecei a trazer isso para um ponto específico, que eu tenho uma paixão por RPGs old school. Comecei a fazer uma pesquisa dentro disso. A minha pesquisa a gente passou anos experimentando isso, acabou trazendo um sistema que a gente, nesse momento, é um retroclone de um D&D antigo, que a gente está experimentando, usando ele para experimentar, mas em cima disso a gente está trabalhando em um estilo de jogo que é novo, que é um estilo de jogo novo, baseado em D&D antigo. Que esse, né? Que é o Wild Fantasy, que é a pira que tu tá agora. Exatamente, que é como um jogo com uma pintura, e também tem toda a coisa da ânfora de óleo, né, do RPG antigo também, que é um item muito importante e tal. Mas o fato é que eu acabei chegando nessa ideia de que eu queria propor um pouco a partir disso. Eu tenho uma campanha aberta, jogando com mais de 20 grupos que estão passando por lá, que é uma campanha de Hexcrawl. Então tem várias pesquisas que eu fazia dentro do Café com Dungeon que eu queria registrar de alguma forma. Pô, em que episódio, Ramon, eu falei de textura? Você não vai saber direito procurar lá. Entendeu? Quando eu falei, em algum deles eu expliquei o que é textura, provavelmente em vários. Mas ao mesmo tempo é difícil de eu chegar nesse episódio, né? Então chega num momento que essa visão, essa opinião que eu vim criando, a minha proposta e os estudos que eu fiz e tudo mais, eu queria trazer um pouco com profundidade, poder aprofundar alguns pontos mais do que eu fazia naquela produção diária. Por mais que eu pudesse pegar um tema e abordar durante 5 episódios, você ter que produzir todo dia é uma coisa que pauta muito a sua vida, e você acaba tendo ali um limite, né, na profundidade que você vai. Eu queria ir mais fundo, né, e também registrar. Por exemplo, eu queria escrever sobre, sei lá, você deu o exemplo da textura, da granularidade, eu queria escrever sobre isso. Botar um inscrito para a pessoa chegar no Google. Pra saber depois de voltar ali, indexar alguém que quer jogar no Google da vida, ele trazer isso. Exatamente, e não com fim acadêmico, de falar, não, eu estou sedimentando o que é, sei lá, granularidade no D&D, sei lá, estou viajando. Mas eu quero poder chegar e falar, não, então, nesse dia, nesse momento das coisas aqui na minha vida e tal, eu pensei tal coisa sobre tal coisa, e quem quiser investigar, pesquisar, pode ir lá, e eu também, porque eu perdi muita coisa, eu não sei onde tá no café. Balbi, em que episódio que você falou tal coisa? Eu fico lá buscando, cara. 1000 episódios, velho, é muito tenso de tu voltar aí e achar. Então, assim, eu acho que eu resolvi parar porque eu não queria fazer mais 1000 daquilo, né? Então, qual é a proposta, né? Muita gente falou, e aí, Balbi, tô órfão do café e tal. Falou, e agora, né? Eu não vou voltar com café diário,
1000 episódios, eu não vou fazer. Poderia fazer, eu estava muito confortável fazendo, mas não é o que eu quero, não é o que está me movendo nesse momento. O café ele vai voltar numa segunda fase. Essa segunda fase vai funcionar por temporadas. Cada temporada vão ser vários formatos, não só mas vai ter formato podcast, vai ter artigos escritos para aquilo, vai ter vídeo. Eu quero utilizar a mídia que eu achar mais apropriada. Né? Pro tema, em vários momentos no café eu falava, olha como o Vincent Baker pensa o diálogo dentro do RPG. Aí eu ficava falando, porque ele fez uns diagramas. E no podcast eu tinha que falar desse diagrama como que eu fazia, cara. Eu ficava descrevendo, aqui ele faz um balãozinho e puxa uma seta pra direita, e aí tem uma nuvenzinha. E aí, cara, fica difícil você ver, eu devia ter feito ali uma live, eu devia ter feito um vídeo, entendeu? Ou um desenho colocado num artigo. Então, eu quero explorar esse tipo de coisa, né? E botar isso em temporadas em que cada temporada eu abordo um tema, né? Que eu possa me aprofundar mais. Normalmente esse tema vai ser escolhido pelos assinantes, né? Os assinantes, que ainda tem muita gente assinando o café, apesar dele ter morrido. Pô, cara, eu tô lá no grupo dos assinantes do café, bicho. É impressionante a quantidade e qualidade da discussão da galera lá, assim. A galera que realmente tá ali proposta a trazer essas discussões e propor temas e pensar no jogo. E cada um traz as suas experiências e aí o que descobriu de diferente, assim, você falou, né? Durante o café, eu por exemplo, óbvio, eu já tinha trombado com um hexcrawl, mas sem saber o termo hexcrawl, sem conhecer, sem pensar nele. E, cara, durante um tempo não tinha como a gente pensar em hexcrawl desassociado de Rafael Balbi e Café com Dungeon. Então, assim, eu acho que isso é uma parada muito maneira e que é uma pira que a galera sempre quis ver você aprofundando. Por exemplo, a mesa mesmo que você fez no PNP do Origlória, que tinha o hexcrawl, muita galera que chegava no PNP e via aquela mesa e falava, caramba, mas que parada é essa de hexcrawl? Quero saber mais, quero não sei o quê. Então, você tá indo mais agora para essa produção e qual que é a pegada do... Você tá usando o Caves and Hexes, não é? Do que vocês estão jogando, e o Oil Fantasy. Como é que é esse esquema aí? O que a galera pode esperar? Por onde que pega novidade? Dá esses bizu pra gente aí, Balbi. Cara, assim, a comunidade continua ali, né? O grupo do Café com Dungeon é para os assinantes. A galera que está assinando, essa grana vai para um site, né? A gente vai ter um site no futuro. Quando eu entender o volume de conteúdo de cada temporada que vai vir na segunda fase do Café, eu vou poder fazer o site com mais consciência, né? Então, eu estou esperando saírem as temporadas. Mas os assinantes vão escolher os temas, né? E aí eu vou produzir em cima e liberar eu acho que provavelmente 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, uma temporada com um assunto recheado de estudos a respeito, né? O primeiro assunto eu já posso adiantar que é produção de conteúdo de RPG. Maneiro. Né? Inclusive já conversamos, né, Ramon? Vai ter podcast aí. Vai sair episódio a gente trocando ideia, né? Eu achei isso muito maneiro porque, cara, é um documento aí que a gente meio que não tinha, né? Não tem que parar de reunir. Você parar de reunir toda a galera que produz conteúdo pra trocar uma ideia, fazer um compiladão, ver umas sacadas de cada um, né? Porque tem particularidades, obviamente, de modelo, de formato, de personalidade, de conteúdo. Do que move cada pessoa, né? Com certeza. Então, tipo, cara, acaba que esses temas vão ser abordados com profundidade, do jeito que eu acho que me estimula, sabe, para experimentar, para ver. E também, em paralelo a isso, tem esse meu rolê mais pessoal mesmo, da minha ideia de RPG em relação a um elo perdido do RPG, por assim dizer, que é o RPG não como um jogo de contar histórias, mas como um jogo de desafio, né? Quase, Ramon, eu desafio vocês, seus amigos, a invadirem as tumbas de não sei o que, sabe? Tipo, esse tipo de jogo, assim, que se perdeu bastante, né? Eu acho que ele fundamenta muitas ideias e eu peguei essas ideias do RPG antigo que se perderam, retrabalho dentro de um estilo, uma proposta de jogo chamada Oil Fantasy, que nesse momento é um estilo de jogo mesmo que eu proponho. E a gente está remodelando o D&D antigo
para melhor atender esse estilo de jogo, né? Então uma das modificações principais que a gente faz no texto agora que a gente está desenvolvendo é que a gente desamarra o D&D dos procedimentos. Inclusive procedural é uma coisa que está na moda, né? A gente desamarra bastante o D&D dos seus procedurais, a gente tira, pra você ver como é contramão, né? A gente tira os procedurais do RPG, entende o RPG e suas ferramentas como coisas modulares a serem usadas de acordo com o momento do jogo, uma coisa que o Márcio fazia muito na nossa campanha no Perdidos no Play do Mago Ascensão. Aquilo ali aquele uso ali é muito uma coisa que eu busco com esse estilo, né, que é você poder propor minigames, você poder avaliar o jogo ali encapsulado em certos momentos que façam sentido. E para isso a gente está redesenhando ali o D&D antigo a partir dessa visão Oil Fantasy, né? Também a gente analisou o diálogo ficcional, como é feito isso, a postura do mestre nesse tipo de jogo. Então a gente tem muitas questões que a gente analisou ali que são importantes para esse tipo de jogo, para essa proposta e que aos poucos a gente está lançando. Então já tem aí o manifesto Oil Fantasy saindo. Pô, ficou muito maneiro, cara. Aquele PDF. Assim, quando eu vejo aquele e falo, caramba, tem a cara do Balbi, do padrão de qualidade Balbi ali. Assim, não sei como é que vai ficar de disponível da galera conseguir ter o acesso e tal, mas, cara, é um material, como foi, por exemplo, as coisas do D&D Moleque, que você vê, tipo, muito bem feito, com muito carinho, com muita qualidade. Olha aquele cara, assim, é profissional demais, cara. Eu curti demais. Quando eu vi, bicho, as cores do óleo, sacou? Quando o óleo vai na luz do sol, que eu olhei, meu irmão, que parada maneira, assim. Tá muito perfeito, cara. Você tá de parabéns. Valeu. E assim, muita gente cobra, e aí, Bob, quando é que sai o Caves and Hexes? Quando é que sai? E assim, eu não tenho pressa nenhuma, que nem o café, assim. É como se eu estivesse fazendo um rolê artesanal ali, que, pô, eu tenho que curtir, eu tenho que fazer no meu ritmo, sabe? O Caves and Hexes, eu tô fazendo agora experimentos de Hexcrawl com Caves and Hexes, para chegar num modelo, né, de regras e de ferramentas que seja lindo, sabe, que seja bonito de botar na mesa, assim, pra galera curtir em cima, com os princípios de jogo que a gente tá trazendo. Então, assim, a gente tem a campanha aberta, Bergotten já tá, sei lá, chegando quase na 100ª sessão. A gente fez isso com o Dungeon Crawl numa Mega Dungeon chamada Arcaia. A gente fez também uma campanha de mesa aberta para experimentar Dungeon Crawl. Então, o Caves, ele passa por playtests severos, com muitos mestres, centenas de sessões. Então, a gente tá fazendo isso sem pressa, e que vai dar em alguma coisa bonita no futuro, com certeza. Com certeza. E sim, e com certeza vou convidar você para vir mais vezes aqui, porque para trazer essas reflexões e a gente pirar em cima de RPG, eu preciso muito de ajuda. Eu sou um cara muito... O Márcio fala, né? O cavalo com antólios, né? Eu tô ali muito focado ali na parte... É pragmático, né? Eu sou pragmático, mas você é muito pragmático que sou. Eu preciso de conviver mais com vocês para me estimular a ter essas ideias e pensar fora da caixa nessas viagens, assim, pra mim. Falei, caramba, irmão, bagulho muito doido. A gente jogando o Ouro e Glória, a parada do duende com botas e a fada e não sei o que. Eu falei, meu irmão, o bagulho é lisérgico, assim. Pô, e aí eu curti demais aquele que era muito diferente do estilo que eu tinha. Então, cara, te agradecer por ter aceitado o convite aqui, obviamente já estendendo a próximos, porque nosso papo aqui, se deixar... Eu tô tentando fazer esse programa, tá tendo máximo duração de 1 hora, e eu tô dando aquela... Não vai chegar em 1 hora, se deixasse aqui a gente passava de 3, mas pra deixar o gostinho de quero mais. Então, Balbi, brigadão, cara, pela tua presença. E quando quiser, estamos às ordens, a casa é sua. Tamo junto, Ramon. Você sabe que, pô, pra mim, qualquer coisa aí que você estiver fazendo, tô topando. Você, Márcio, pô, pra mim, PNP é sempre uma casa aí. Me considera de casa. Você é da casa. Tem sempre aqui as portas, a chave da porta, a geladeira ali, pode pegar o que você quiser. Você é da casa, velho. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado pela moral também de chamar aí e de elogiar tanto café, cara. É um orgulho. Não tem como. Então valeu, Balberson. Até a próxima. E você que tá vendo, assistindo a gente aqui no YouTube ou ouvindo no Spotify, ou hoje em dia até vendo no Spotify, porque o Spotify agora tem vídeo e a gente tem subido os episódios como vídeo lá no Spotify. Tamo muito junto.
curte, deixa aquele likezinho maroto, se puder, dá umas 5 estrelinhas aí no Spotify, dá uma fortalecida na gente, que isso ajuda demais. Até a próxima, te espero no Play.